Uma alegria muito grande nós estamos juntos aqui, mais essa empreitada. Deram uma caprichada aí, como sempre, nas perguntas, e eu fico muito feliz. E a minha felicidade, ela vem exatamente de vocês perguntarem a doutrina espírita, e a doutrina espírita ter material suficiente para fornecer todas essas respostas. Então, trago aqui a resposta da doutrina espírita, né? Que, na verdade, mostra o quanto essa doutrina nos é progressista, atemporal, né? Quanto a filosofia espírita é abrangente, e a gente sabe que isso se deve especificamente por ela estar alicerçada na moral do Cristo. E os espíritos nada mais foram do que fiéis intérpretes dessa moral, dessa filosofia de valores éticos, morais, que é a filosofia cristã. Então, aqui estão as respostas da doutrina espírita, da qual eu vou ser apenas um intérprete temporário. A primeira pergunta, ela vem já dizendo assim: considerando que o usuário de cigarro e outros vícios pode ser um suicida, entre aspas, na mesma proporção, quem faz laqueadura ou vasectomia pode ser considerado um assassinato? Essa é a pergunta. Então, a pergunta é clara, né? E aqui, obviamente, coloca no centro da discussão a questão da laqueadura ou da vasectomia. Na literatura básica do espiritismo, né, veja bem, não há assim, uma referência específica sobre esses métodos anticonceptivos, né, a vasectomia, a laqueadura de trompas. Eu encontrei uma advertência do Divaldo que diz exatamente assim, que o importante de toda atitude é a intenção, né? O Divaldo fala, quando a gente estabelece programas mentais, né, que vão se tornar de alguma forma realidade, né, no campo das realizações materiais, no campo físico, eles vão gerar, né, correspondentes espirituais no campo dos efeitos. O que o Divaldo quer dizer com isso? Então, as decisões que nós tomamos, elas obviamente geram, né, no efeito, nas consequências de decisões, elas vão gerar correspondências espirituais, né? Essa questão, eu já vi muitas vezes palestras sobre isso, não é uma questão muito fácil, ela é uma questão complexa, né? E não dá para ser muito generalista, é preciso que a gente, de certa forma, analise caso a caso. E aí imaginei aqui algumas situações em que a gente possa, porque a gente não pode ter uma visão muito simplista desse assunto. E aí a gente precisa, nem também vamos abordar isso aqui de forma particular, individual, né? Lá no Vida e Sexo, o Emmanuel está especificamente no capítulo 17, ele lá tem uma afirmação em que o Emmanuel, pensei lá um pedacinho, que diz assim, que todos nós planificamos a formação da família antes do nosso renascimento terrestre. E isso é feito com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos. Então, o planejamento familiar, ele começa no mundo espiritual. A questão 267 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades venerandas assim, pode o espírito escolher, né, ou pode o espírito proceder à escolha das provas enquanto encarnado?
Está lá na 267. Está lá. E aí a gente vai ver que os espíritos respondem o seguinte: o desejo que então alimenta pode influir, sim, na escolha que venha a fazer, dizem os espíritos. E isso dependendo da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como o espírito livre quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito é por si só quem faz a escolha. Entretanto, uma vez já o dissemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que sempre há momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Ou seja, podemos tomar decisões, e isso não deve nos assustar, porque a gente vê isso em todos os momentos da nossa vida, todos nós temos ricas experiências, em que certamente fizemos escolhas e tomamos decisões que estavam fora do nosso planejamento reencarnatório. Sejam mais assertivas, do ponto de vista circunstancial, e outras que vão nos deixar um legado de dívidas mais pesadas, que não estavam exatamente naquela direção, naquele caminho em que nós planejamos ao reencarnar. Né? Então, dentro dessa pergunta e dentro dessa visão de que nós podemos fazer escolhas já encarnados, mesmo tendo um planejamento antes de reencarnar, a gente precisa considerar. Então vamos, na questão específica, né, da procriação, a pergunta se refere a isso, a gente sabe que os filhos, eles são o quê? Derivados de quê? Desse pacto que nós fazemos antes da reencarnação, né? Isso quando no planejamento das individualidades, né, de cada um de nós, consta a necessidade, o desejo de erguer uma família, né? Que isso, naquele processo encarnatório dessas pessoas, se mostra ou, né, se apresenta como uma coisa, como algo inevitável para a evolução daquele indivíduo, né? Nós também devemos considerar que o Criador, ele nos deu o uso do raciocínio para quê? Especificamente para que a gente possa empregar bem, veja bem, as leis naturais. Tá claro? Porque se não fosse assim, nós, mesmo com os que pese os compromissos prévios ali, lá no mundo espiritual, né, nós, pela lei natural, teríamos que sair procriando aí indefinidamente, né, durante toda a existência física, né? E isso não é uma atitude racional, não é verdade? Então, o Livro dos Espíritos, lá na lei de reprodução, ele nos fornece alguns subsídios para a gente discutir bem esse tema. Primeiro, a gente tem aprendido com os espíritos que se pode controlar a natalidade sem abusos. Mas os benfeitores, veja bem, nos advertem que se o objetivo desse controle for apenas a sensualidade, onde há predominância do lado animal, e que isso se sobreponha aos anseios do espírito, certamente vai acarretar para todos nós gravíssimas consequências morais. Por quê? Porque um dos fatores que afetam profundamente o nosso campo emocional
é o sentimento de culpa. Claro que há aqueles que fazem a laqueadura de trompas, né? A vasectomia, apenas para evitar complicações, né, oriundas aí de uma gravidez indesejada. E mesmo assim, continuam o quê? Abusando da sensualidade. Se tornam até uns sexólatras, mediante essa segurança de não procriar. Estes comportamentos, naturalmente, vão ter na mente culpada, em algum momento, né, os reflexos disso tudo. E certamente vão lhes ferir a consciência, né? Porque todo sentimento de culpa, ele sempre gera um colapso na nossa consciência. E é exatamente uma consciência colapsada, em colapso, a gente sabe disso, que as sombras ou as forças dos maus nos insinuam. Não é assim? Os processos obsessivos, eles trazem no seu bojo, né, características variadas, mas há uma predominância, que é exatamente o sentimento de culpa. Começa com esse sentimento de culpa de algo, né? Bom, por outro lado, também respondendo à pergunta, o controle da natalidade, ele precisa ser sempre verificado, porque é racional, né? São questões de ordem social, são questões de ordem econômica, né? Mas sempre precisa ter justificativas dentro da finalidade de quem pratica o controle, tá? Fica claro pelas orientações dos espíritos que se o intuito é apenas levar a cabo digamos assim, um planejamento familiar que se ajuste, né, às realidades daquele momento em que o casal está vivendo, de ordem financeira, por exemplo, não há nada, né, nas orientações kardecianas que desaprove. Não há nada. Muito pelo contrário. Nós temos uma grande responsabilidade pelos filhos, porque somos fiéis depositários, nós sabemos bem disso, né? Agora, se a finalidade, claro, for puramente física, de nutrir a sensualidade, né, de ter uma atividade sexual voltada para o prazer, aí a circunstância muda, é outra, né? Porque nesse caso, o que está sendo contrariado é a lei natural. E todas as vezes em que nós desarmonizamos, de certa forma, no nosso comportamento mediante uma lei natural, a consequência é a obrigatoriedade de uma retificação numa encarnação subsequente, né? E normalmente de forma bastante dolorosa, né? Agora, há casos, por exemplo, em razão de uma patologia muito grave, né, de uma doença que seria arriscado gerar filhos, onde há um risco, por exemplo, da mãe vir a desencarnar, né, a consequência é outra, né? O que vai definir, a gente precisa deixar bem claro aqui, se vai haver ou não uma transgressão às leis naturais, é a intenção pela qual foi motivado, digamos assim, a decisão de fazer a cirurgia. Isso parece que fica bem claro para nós. O próprio Chico não era avesso aos anticoncepcionais, né? Ele mesmo deu uma declaração em que ele dizia: acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência para que a delinquência do aborto possa ser paralisada, sustada. O Chico, são palavras do Chico em relação à questão dos anticoncepcionais, né? Tá? Agora, também, isso nos pede
muita responsabilidade, muita seriedade nessas decisões, porque a gente sabe que prorrogar de forma definitiva uma reencarnação pré-agendada, certamente ocorrerá fatores conscienciais que vão ferir o perispírito. Não é verdade? Então, é importante que a gente sempre considere o grau de consciência nessa tomada de decisão, ou seja, a intenção, né? Porque a gente sabe que essa considerar de forma bem consciencial, porque isso pode amenizar, quanto pode até ampliar algumas patologias emocionais, neuroses, psicoses, né? A própria infertilidade, doenças sexuais diversas, né? A gente sabe disso aí. E, principalmente, obsessões que vêm através de perseguições espirituais produzidos por quem? Pelos filhos rejeitados, né? Ou impedidos do processo reencarnar, né? Agora, existem outros métodos, né? Que se pode recorrer, que são menos traumáticos, até o próprio perispírito, né? Nós temos aí preservativo de látex, espermicida, diafragma, pílula anticoncepcional, temos métodos aí que são aceitáveis, não são considerados, né? O DIU há uma discussão de ser abortivo, né? E obviamente, aqueles métodos contra anticonceptivos abortivos, claro que a doutrina espírita, né, não poderia endossar, né? Em suma, esse assunto, cada caso um caso, mas lembrando, a gente não pode se esquecer que os ditames aí da lei de Deus, elas estão encravadas no âmago da consciência de cada um de nós. Não sei se satisfez a doutrina espírita, satisfez a essa questão aí. Posso prosseguir? Tudo bem? Fica todo mundo quietinho aí. Sim, pode prosseguir. Obrigado, Carolina. O homem primitivo, a pergunta número 2, tinha o perispírito? A pergunta é, se nesse caso o mesmo perispírito é modelado de acordo com a necessidade física? Então, a pergunta é, aquele homem primitivo, nós estamos falando aí do Homo sapiens, né? Ali. Então, ele tinha perispírito? A pergunta me trouxe uma dúvida, se nós estamos falando do homem primitivo ou se era do ser primitivo. Então, vou ser mais genérico, vou lá para os hominídeos, né? Porque aqui o homem primitivo me induz a achar que nós estamos já na fase hominal, né? Hominal. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 93, e lá a resposta é assim, basicamente assim, vamos trazer aqui mais ou menos sintetizado. Assim como o germe de um fruto, está lá na 93, é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, pode-se chamar perispírito. Então, Kardec cunhou, né, essa expressão perispírito por uma analogia ao perisperma, né, que envolve lá a semente. Podemos considerar que o perispírito é o envoltório semimaterial e nele se encontra todos os órgãos e estruturas, né, biológicas aí necessárias à vida no plano físico. Por isso que o perispírito é considerado, sim, o campo modelador da forma, ou o modelador do corpo físico. Então, já começamos por aí. Há um corpo físico modelado, esse campo é o modelador, então a pergunta já começa a ser respondida. Sim, os primitivos, claro, possuíam, para a doutrina espírita, um perispírito. Em obras póstumas, lá também, em Manifestações dos Espíritos, lá no item 9,
E Kardec vai explicar que ele faz lá uma alusão de que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Porque aí possuía perispírito? Sim, não perguntou, mas é o mesmo perispírito de hoje, do homem primitivo, o homem de hoje? Essa pergunta poderia também ser colocada. Então, já fui lá no Obras Póstumas, e o Kardec, a gente sabe que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito, né? Ou seja, no mundo e nos espíritos inferiores é de uma natureza mais grosseira, diz Kardec, e se aproxima muito da matéria bruta. Então, era um perispírito muito grosseiro, muito próximo da matéria bruta. O Emmanuel, na obra Roteiro, ele fala assim, essa eu vou ler aqui. Nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico ainda animalizado ou enfermiço. Então, havia o perispírito? Sim, mas ainda com características muito materiais, brutas, né? O Kardec também fala lá no Obras Póstumas, na primeira parte, lá no parágrafo 3º, ele fala assim: desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isso é, sem ciência e sem conhecimento, porém perfectíveis, e com igual aptidão para tudo adquirirem e conhecerem. No Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala assim: para alcançar a idade da razão com o título de homem, ou seja, aqui ele fala, título de homem, ele quer dizer assim, dotado de raciocínio e discernimento, o livre-arbítrio. É a introdução do livre-arbítrio. É o reino nominal, tá? Que nos diferencia dos primatas, dos hominídeos, dos primeiros, né? Então, veja bem, para alcançar a idade da razão com o título de homem, está dizendo lá em Evolução Dois Mundos, o André Luiz, dotado de um raciocínio, de discernimento, livre-arbítrio, o ser automatizado em seus impulsos no caminho para o reino evangélico, despendeu nada menos, isso é muito interessante, ó, do que 1 bilhão, não é milhão, 1,5 bilhão de anos. Então, para chegar a ser o Homo sapiens, o uso da razão, teve aí um interregno de 1,5 bilhão e 500 milhões de anos. O que isso nos diz? Que houve tempo suficiente para que o mundo espiritual pudesse promover o quê? As transformações, ou seja, e aí o André continua dizendo por quê? Porque muitas das transformações que se verificaram no Homo sapiens, elas foram produzidas aonde? Nas estruturas perispirituais, entre uma existência e outra, ou seja, na dimensão espiritual. Isso quer dizer que os homens primitivos tinham, sim, perispírito. Para a gente... Já vou aí, Renato, só concluindo. Ou seja, os espíritos superiores, sob a supervisão lá do Cristo, o que eles fizeram nesse 1,5 bilhão de anos? Retocavam e sucessivamente aonde? As formas perispirituais.
E elas, obviamente, promoviam as alterações aonde? Havia o campo magnético, né, perispiritual, isso, nas mutações que foram se sucedendo. Ou seja, experiências múltiplas, reencarnações as mais variadas, né, que começam lá no patrimônio genético dos nossos antepassados, onde ali tinha o quê? Vamos chamar assim, os geneticistas siderais, né, esses espíritos, né, foram modelando pouco a pouco as formas até chegarmos à nossa forma atual. E aí a seleção natural, o que ela fazia? Ela ficava incumbida, né, os processos de seleção natural, de fazer desaparecer aquelas formas primitivas que eram inaptas, não se faziam necessárias para o desenvolvimento, havia um desenvolvimento de outras habilidades. Tá claro? Então, os espíritos primitivos tinham sim perispírito, né? Agora, no segundo caso da pergunta, em que ele pergunta, né? Nesse caso, o mesmo perispírito é modelado de acordo com a necessidade física, né? Aí a gente tem uma resposta importante no A Caminho da Luz. Pega lá o Emmanuel, ele diz assim, que as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob orientação do Cristo, eles estabeleceram, assim, numa época em que havia uma grande maleabilidade dos elementos materiais, né, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Está falando aí do perispírito. O Emmanuel continua fechando a resposta. Os milênios correram, diz ele, o seu todo de experiências drásticas sobre a fronte desses seres de braços alongados, de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição aonde? No corpo perispiritual pré-existente dos homens. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então, havia perispírito no primitivo? Sim. Nesse caso, o mesmo perispírito é modelado de acordo com a necessidade física? Sim, segundo o Emmanuel. Renato, desculpa aí, eu precisava só concluir. Não, é a sua conclusão que eu fui buscar no estudo que eu fiz, né? Também pesquisando nesse livro. É isso aí, é o parágrafo que você disse aí que eu ia fazer uma observação também. Ok. Tá? É isso aí mesmo. O Emmanuel A Caminho da Luz foi. Como diz aí, como é que é? Matou a pau, né? Desencarnou a pau, é? Do princípio ao fim do livro. Falou, obrigado. Tem uma pergunta número 3 aqui, e essa também é uma pergunta muito boa, de natureza filosófica, né? Muito boa. Aí eu fui recorrer a um grande filósofo também, que foi o professor o Herculano Pires. Mas a pergunta é a seguinte, muito boa essa pergunta também. A doutrina não possui dogmas, mas a falta de respostas em algumas questões do Livro dos Espíritos não seria dogmas? E aí dá um exemplo. Quando a resposta, por exemplo, é do tipo assim, ainda não tens a capacidade de entender. Então, a pergunta aqui é o seguinte, quando os Espíritos dizem para nós, lá no Livro dos Espíritos, que, olha, isso aqui vocês ainda não têm a capacidade de entender, o perguntador nosso aí disse assim, não posso considerar isso aí um dogma? Bom, eu confesso que pensando nessa pergunta e etc e tal, e falei assim, havia uma certa dúvida, até que acho que o problema maior, digamos assim, ou talvez o que gere uma confusão,
ou que gere imaginar que nós estamos num cruzamento e que não sabemos para que lado vamos, é sempre a questão, já dizia Voltaire, né? Antes de qualquer discussão filosófica, qualquer elucidação, é importante que se defina termos, se alinhe termos, né? E aqui eu queria alinhar termo, porque me parece que a palavra dogma, né? Ela gera muita desconfiança no meio espírita, né? Em virtude de que, é claro, da campanha provocada pelos dogmas da igreja, né? Então, dogma ficou para nós como algo assim impositivo, né? É dogma de fé. Então, acredito ou não acredito, é dogma de fé. E aí, eu imagino para todos nós que essa não é a visão da doutrina espírita. Porque quando a gente vai na Gênese, lá na introdução, olha que diz lá Kardec. O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente a fim de que todos possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência. Então, Kardec aqui é taxativo. Nós temos um problema, não é só dogma. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente teve um problema muito tempo, e eu assisti muitos oradores, e que falavam sobre a questão do animismo. Nós, quando promovemos há um ano atrás, eu nem sei, né, a gente fez um estudo sobre animismo, a gente teve depoimentos e feedback de várias pessoas que imaginavam que, por exemplo, o animismo era o grande vilão da mediunidade. Ou seja, animismo era considerado quase que um charlatanismo. Quando se referia que havia um processo anímico de animismo num fenômeno mediúnico, logo as pessoas imaginavam o quê? Charlatanismo. Então o animismo era visto como algo assim, extremamente terrível, prejudicial, antidoutrinário. E depois a gente foi estudar animismo, lá começou com Aksakoff e tantos outros, e a gente viu que os fenômenos mediúnicos têm, sim, a sua parcela anímica. Claro, se tem um encarnado envolvido nessa questão. Eu lembro disso, a gente fez um estudo juntos, né? Foi muito bacana, a turma que está aí vai se lembrar bem. Com a questão do dogma, é a mesma coisa. Por quê? O Espiritismo mesmo diz, e são palavras de Kardec, em que nós queremos andar lado a lado com a ciência. O Espiritismo oferecendo à ciência oportunidades de pesquisa e a ciência ratificando a filosofia espírita. Não é assim? Vamos andar de braços dados com a ciência? E Kardec chega até a dizer que se aquilo que a ciência provar que o Espiritismo está errado, vamos chamar assim, equivocado, abandone a filosofia e fique com a ciência. Né? Bom, mediante isso, eu queria relembrar umas questões aqui que a gente passa desapercebido quando fala em dogma. Né? A ciência também se baseia em dogmas. Que são dogmas? São aqueles pontos firmados, né? Digamos assim, da doutrina de interpretação do mundo, dos fenômenos. Ou seja, dogma, o que é dogma? Dogma é todo princípio fundamental de um sistema filosófico, de um sistema científico e de um sistema religioso.
A diferença é que os dogmas da igreja e os do espiritismo é que os dogmas da igreja são fundamentados em suposições, impostos autoritariamente à razão. E os dogmas do espiritismo são como a ciência, fundamentados na observação, na experiência, oferecidos à razão de que forma? Como as conclusões lógicas, que se pode chegar, que se pode perceber, para o quê? A interpretação dos fatos. Nós já até discutimos, eu me lembro de até ter discutido e falado sobre isso, sobre a grande dificuldade até de se considerar como um fenômeno científico as manifestações espíritas, porque uma das características, digamos assim, é protocolo, né, de consideração de um fenômeno científico é a repetição, que se pode ser repetida. E uma manifestação, digamos assim, de um espírito pode ser feita uma vez só. E ele não queira mais se manifestar. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem a individualidade. A Kate King, não é verdade? Que passou várias reuniões de materialização, espírito se propôs a se materializar, a ser tocado. Um dia ela disse, é a última vez que virei. E apesar de você ter os anais, né, de William Crookes lá, tudo registrado cientificamente, um dia Kate King não veio mais. Por decisão dela, de foro íntimo, atendendo um outro planejamento, né? Ou atendendo, ou digamos assim, ela obviamente tinha outras prioridades, ela não veio. Mas ela compareceu a quantas reuniões, né? Então, na verdade, né, o próprio Kardec diz que os nossos dogmas ou os princípios, porque os dogmas ou princípios do espiritismo são a mesma coisa. A diferença é que não são rígidos e podem ser alterados pela ciência. Principalmente se houver demonstrações de princípios contrários. É assim que se faz ciência, né? E até hoje, é importante que se diga, até hoje, a presente data, não é verdade? Os dogmas fundamentais da doutrina espírita não sofreram nenhuma contestação científica positiva. Apenas contradições aí, que se vê sempre, a gente mesmo discute no campo filosófico. Cientificamente, os princípios ou os dogmas, vamos chamar assim, fundamentais da doutrina espírita, não sofreu nenhuma contestação científica. E aí a gente já conhece, contra fatos não há argumentos. E os fatos espíritas continuam a sustentar esses princípios, diz o Herculano Pires, eles prevalecem. Ora, se os dogmas podem ser revisados, a doutrina vai estar firme, né? E outra coisa que é importante, que nós espíritas devemos ter cuidado para não defender com paixão. A gente não pode se esquecer que o espiritismo não pretende se transformar em quê? Na verdade absoluta, num sistema rígido, né? Inflexível, sem plasticidade, né? Muito pelo contrário. Para analisar essa fluidez, essa plasticidade da vida, né, que diz o Herculano Pires, é que nós precisamos o quê? Também dessa flexibilidade, né? O que precisa deixar claro, me parece, que é a questão dos termos dogma, que me parece sofrer essa mesma repelência em relação ao animismo, por uma falta de definição desse termo que cabe, sim, no meio espírita, né? Ou seja, a gente não pode ter dúvida a respeito.
porque estamos muito tranquilos em ser espírita. Porque se de fato nos provarem cientificamente que o espírito não passa de um efeito e não causa, o espiritismo vai estar falido? Tudo bem, nós vamos o abandonar imediatamente, abandonamos e sem nenhum problema. Mas enquanto não conseguirem comprovar que o espírito não é uma causa, a doutrina continua firme. Ok? É uma discussão filosófica, obviamente, mas estamos aí, digamos assim, acompanhados pela ciência. A hora que comprovar, não sofremos cientificamente nenhuma contradição científica, nenhuma até os dias atuais. Célia Rodrigues levantou a mão. Ô, Heraldo, só para lembrar uma questão. O espiritismo, a doutrina espírita, se baseia na fé raciocinada. Então, para tudo, é necessário mesmo que se entenda, que se pesquise, que se aprofunde, que se raciocine. Só que o nosso raciocínio ainda não vai até entender a natureza divina, por exemplo. Então, algumas coisas a gente ainda tem que aprender um pouco, se aprimorar para poder compreender, né? Mas preenche, sem dúvida alguma, as nossas expectativas. Não teve, apesar de todo o avanço científico, nenhum princípio contestado cientificamente. Isso é importante que se diga. É importante que nós, espíritas, saibamos disso. Sem paixão. Por quê? Porque não é um sistema rígido, não é um sistema ossificado, né? Ok? Tem a pergunta número 4. Posso ir para ela? Somos cercados de espíritos ao nosso lado. Então, existe mais espírito na Terra do que encarnados? Ou seja, me parece que tem mais desencarnado do que encarnado? E aí ele complementa a pergunta: todos são úteis? Aí, obviamente, essa pergunta remete a uma pesquisa direto aonde? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diferentes categorias de mundos habitados. Está lá no item 5 lá, né? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, né? Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição e por aí vai. É uma recompensa, né? Ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência no mundo desgraçado, ou serem relegados ainda para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vêem impedidos, de voltar quando se obstinaram no mal. Toda vez, né, é o que fala Kardec lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diferentes categorias de mundos habitados. Item 5. Toda vez que se fala em reencarnação, essa pergunta é clássica, né? Eu já ouvi essa pergunta, assim, de amigos, de conhecidos, fazendo palestra no centro e promovendo grupos de estudo, sempre. É uma pergunta, essa é clássica, né? Quando se fala em reencarnação, essa é clássica, né? Que é aquela assim, ó. Se os espíritos são aqueles mesmos, né? Que vão e que vêm, que reencarnam, como é que você explica o aumento da população no mundo? Você já deve ter ouvido essa pergunta, ou obviamente, já se fizeram essa pergunta, né? Ou seja, se os espíritos são os mesmos que desencarnam e reencarnam, como é que aumenta a população do mundo, né? Bom, então a gente sempre precisa estar muito concentrado nas bases filosóficas da doutrina espírita. Então vamos lá. Primeiro, o Luiz Felipe acaba de dizer aí assim, eu também já me perdi, Luiz, todo mundo se pergunta. A gente passa por essa fase mesmo, né?
Mas isso é bom, isso é bom. Aliás, o bom da doutrina espírita é isso. Pergunte. A dúvida, ela é fundamental no processo do conhecimento, né? É fundamental estabelecer dúvida, né? Estabeleça a dúvida, vá atrás. Isso é importante, essa inquietação, né? Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos lá, algumas explicações do espiritismo. Primeiro, que espírito é o quê? É o princípio e inteligência do universo, e Deus criou a todos, né? Sem exceção. De que forma? Simples e ignorantes, porém com uma vontade enorme de progredir, de evoluir. Segundo, é um princípio espírita, a evolução se dá tanto no plano material como no plano espiritual. Quanto mais primitivo o espírito, mais ele precisa do plano material. À medida, porém, que o espírito vai se purificando, menos ele precisa desse nosso plano material. Isso a gente sabe. O espírito, quando está lá no topo da evolução, ele não precisa mais reencarnar. São os espíritos puros, categoria dos espíritos está lá. São aqueles que não precisam mais reencarnar. Certo? E ia falar aqui, mas eu nem ia falar, mas vou deixar um pontinho aqui, porque isso depois pode dar uma discussão, e já que eu gosto né, Zé Carlos, fazer um barulho de carroça, vou deixar. Né? As almas dos animais, a gente precisa abrir esse parênteses aqui, né? Nós estamos falando de espírito, que é simples, ignorante, etc. Tal, por ainda não estarem desenvolvendo uma inteligência racional, porque desenvolve só uma inteligência instintiva. O Pedro deu uma aula para a gente sobre instinto, razão, que foi boa aí. Ou seja, a vida material para os animais, para elas, é suficiente. Né? A reencarnação pode ser de imediato, né? Que não significa nem que é. Né? Aí depende de disponibilidade de corpos, enfim. Então, bom, dito isso, né? A gente precisa saber que a reencarnação, e aí a pergunta é do ponto de vista demográfico, né? Não é nem filosófico, espiritual, é demográfico, né? Realmente, sob o ponto de vista demográfico, ele é muito pouco mencionado nas comunicações espíritas confiáveis, porque eu já li cada coisa também que é um negócio meio maluco. Mas nas comunicações espirituais confiáveis, assim, a reencarnação, no ponto de vista demográfico, é um assunto muito pouco mencionado, não tem realmente muita coisa. Mas lá no livro Roteiro, foi publicado em 1952 pelo Emmanuel, ele cita lá que a população mundial, naquela época, de desencarnados conscientes, né, era de mais de 20 bilhões de espíritos. E nessa época, a população mundial de encarnados estava em torno de 3 bilhões. Né? Porque o Emmanuel fala em 20 bilhões, lá em 1952. A população mundial em 52, mais ou menos de 3 bilhões. Ou seja, outra questão, nós compartilhamos o universo, pelo menos a nossa galáxia, o nosso cantinho aqui, sideral, com uma pluralidade de mundos, mais ou menos evoluídos. E aí, obviamente, que é o que faz sentido, né? Nós estamos partindo do pressuposto. Tem lá uma assertiva de Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, não é? Ou seja, na pluralidade dos mundos habitados, né? Pela própria estatística. Bom, enfim, não precisamos nem falar sobre isso aqui. Mas faz sentido para nós, né, compartilharmos o universo com uma pluralidade de mundos mais ou menos evoluídos, né? Ou seja, se existe toda uma população de outros mundos, é claro que há um fluxo permanente de quê? De migração com esses mundos, né? E, eventualmente, a gente vai se lembrar de uma dessas, de massa, né? Que foi quem? Quem que imigrou, quer dizer, entrou no nosso planeta, chegou no nosso planeta, que é imigração, né? Que é do ponto de vista, aquele que sai lá,
que entra, que chega no meu país, né? É o imigrante, né? Quem foram aqueles que imigraram para nós? A gente sabe, dos exilados de Capela. Espíritos que aportaram aqui, né? Por um processo, obviamente, de dar continuidade ao burilamento espiritual, né? Porque, na verdade, se a gente parar para analisar, por que os espíritos deixam a pátria espiritual? Por quê? Ou saem de outros planetas? Por um motivo. Primeiro, aqueles que evoluíram o suficiente para merecer o quê? Mundos melhores. A gente vê isso na literatura. Vamos pegar, eu gosto muito desse livro, vou lembrar, o Renúncia, né? Psicografia do Chico e do Emmanuel. A Alcione lá tinha mérito suficiente para quê? Para mundos mais felizes. E ela decide, conta a história no Renúncia, o reencarne na Terra, mas ela possuía a oportunidade para mundos melhores. Né? Esse é o primeiro. Número 2, aqueles espíritos que persistiram tanto no erro, que ficaram muito para trás em relação ao nível médio do planeta. Não estamos falando em regeneração hoje? Não vai ter uma série de espíritos que vão ser deportados? Esses vão para um planeta, vão chegar lá como imigrantes. Né? São transferidos para mundos inferiores. Aí eu tenho que lembrar dos capelinos, que saem lá do cocheiro e vêm para mundos inferiores no tempo aqui da Terra. Né? Encontram aqui a raça negra, a raça amarela, né? As 4 principais raças, está lá no A Caminho da Luz. Estou falando isso para incentivar a ir lá, dar uma estudadinha e vai ver quando eles chegaram lá, a importância, né? E, por último, também, há uma imigração em menor escala, mas há. Qual é? São espíritos missionários, eu falei da Alcione, para mundos inferiores por opção pessoal. São voluntários, são missionários. E esses vêm. É claro que essa condição ocorre muito mais frequentemente em orbes mais evoluídos do que nos de expiação e provas, tá? Espíritos aí já com uma alta condição que permutam entre mundos evoluídos, né? Portanto, a proporção entre encarnados e desencarnados não é fixa. Só aí nós vimos 3 motivos para esse fluxo. Tá claro isso? Ou seja, ela também sofre uma variação mediante o quê? A nossa permissão de um maior ou menor reencarne dos nossos irmãos aqui, que é uma das variáveis que nós influenciamos diretamente. Não é verdade? Bom, a população desencarnada, ela varia muito mais de acordo com a natalidade e mortalidade da encarnada, não é claro? Mais do que com a chegada ou saída para outros orbes, enfim. O que regula é o reencarne e o desencarne, né? Há na literatura espírita outro detalhe importante, vocês vão se lembrar de ter visto. Os espíritos revelam o quê? Que em planetas mais evoluídos, passa-se pouco tempo na vida desencarnada. Por quê? A população consciente, né, da necessidade de um progresso quer reencarnar e evoluir o mais rápido possível. E lá a vida do encarnado não é tão sofrida como aqui. Não é verdade? Porque o que faz essa demora no mundo espiritual, no interregno entre uma encarnação e outra? É a forma ainda, preso que estamos à condição material, que desencarnamos mediante o quê? Uma série de ilusões ou de uma falta de vivência gerada pelo não conhecimento dessas verdades espirituais. Não nos preparamos para tal, né? Então, sem dúvida alguma, à medida que a população encarnada da Terra cresce, reencarna-se mais rapidamente após a passagem para o plano espiritual. Ou seja, esse interregno vai aumentando.
Veja bem, em 2022, a contagem da população mundial já passou de 7 bilhões e 800 milhões. Nós somos quase 8 bilhões de seres encarnados. O curioso é que a população, olha só, viu, o Felipe, a população da Europa está diminuindo, a população das Américas está diminuindo, da Oceania, há uma tendência de estabilização, em claro, em décadas, né? Isso se não houver um desencarne em massa, por catástrofes, hecatombes, né? As guerras, né? Apesar de hoje, né, a gente viver muito, né, a teoria do Malthus, né, que é uma preocupação, né, do crescimento em progressão geométrica e a disponibilidade de alimento em progressão aritmética, enfim, né, hoje a gente precisa se organizar com mais amor, né, com senso de justiça. O Espiritismo nos recomenda isso, né, principalmente para garantir as melhores condições para os reencarnantes de amanhã, que provavelmente seremos nós e muitos outros, né? Então, hoje, o que se precisa é que a gente tome medidas urgentes, né? Com mais honestidade, com mais justiça social, né? A gente sabe que o mundo cercado da tecnologia nunca teve tanta capacidade de proporcionar bem-estar, né? Que poderia estar proporcionando casa, educação, alimento a todos, né? Embora a gente tenha tanto desabrigado aí, famintos, carentes, né? Famintos não é só do corpo, carente de educação, né? Isso nada mais é do que a revelação patente aí do nível moral inferior da nossa sociedade. Então, é nesse aspecto que a doutrina espírita é revolucionária, né? Porque, apesar disso tudo, promove aí um senso maior de fraternidade, né? Unidade. Então, em relação à questão do censo demográfico, a gente viu esses movimentos migratórios, né? De imigrantes chegando pelas várias e vão fazendo com que a população se altere, e manter um número, e a criação que Deus, meu Pai obra para o sempre, dizia Jesus, e eu obrarei permanentemente. Zé Carlos, aí levantou a mão. O Heraldo, isso me fez lembrar do bate-papo que o Vitor teve com a gente em relação ao desapego. Porque quanto mais eu me desapegar, quando eu me desligar dessa matéria, eu estarei em outro mundo, e não apegado aqui. Que o que acontece nas reuniões mediúnicas são espíritos ainda apegados ao nosso mundo, não se desligaram. Exatamente. Bem pontuado. Por falar nisso, tem uma pergunta aqui que remete ao Vitor lá da passada. A pergunta é: na palestra sobre desapego, foi falado da energia que deixamos em objetos, né? Gostaria de aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Aí cito um evento aí particular lá da casa dela. Ela até se identificou, é a Luciana, por isso que eu estou mencionando, porque ela se identificou. Pois quando comprei minha casa, fiquei diversas vezes trancada do lado de fora. Inclusive, hoje em dia, é difícil trancar a porta aqui em casa. Só não perguntei a Luciana, não tive, se ela tiver aí, depois ela pode responder para a gente. Se depois disso ela já chamou o chaveiro, se tem um carpinteiro, né? Obviamente, aí, porque até hoje a porta é difícil de trancar, diz ela lá. E, obviamente, ela está, né, já, de certa forma, dando uma pincelada aí de que pode ser que haja alguma energia ali que impede tudo isso e tal. Bom, esse é um assunto também muito interessante, porque ele trata exatamente da energia nos objetos, ele trata, né, de permanecer nos objetos uma energia, e aí do dono, né, ele trata daquilo que se chama, o André Luiz chama lá nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 26, que é um livrinho aí de 1954, né? Olha só como era adiantadas as informações. Fico imaginando, em 1954 já se falava de psicometria, tá? Que é claro, esse termo já tinha sido cunhado há muito tempo antes aí, né, por cientista americano e tal, e que hoje nem se chama muito, né?
Hoje tem um outro nome, mas que é a psicometria, né? E se a gente for ver nos domínios da mediunidade, o instrutor do livro lá é o Aulus, e o Aulus fala o seguinte: a gente vai lembrar de um caso em que o André Luiz e o Hilário, eles vão a um museu, né, eles na condição de desencarnado, vão lá no museu, e eles chamam a atenção deles que quase todos os objetos que estavam expostos, eles eram revestidos de fluidos opacos, né? Que segundo eles, está lá no livro lá do domínio da mediunidade, eles formavam uma massa assim, acinzentada, né? Pardacenta, né? E nela aparecia alguns pontos luminosos, traduzindo, está escrito lá no livro, as lembranças fortemente impregnadas dos que as haviam possuído, os donos desses objetos, né? Bastou o André tocar em um relógio para que se lhe descortinasse na sua visão mental uma reunião familiar em que um casal se entretinha a conversar com 4 jovens. O objeto conservava as formas, pensamentos do casal que o adquirira e que, de quando em quando, visitava lá o museu para olhar o objeto e se recordar. E dessa forma, né, alimentava ainda mais o objeto com as suas vibrações. Ou seja, nas palavras do Aulus, ele quer dizer o quê? Que os nossos pensamentos, ele espalha as nossas emanações, né? E espalha onde? Em todos os lugares aonde nós projetamos o pensamento. O lado bom disso qual é? Quando nós mentalizamos, irradiamos, né? Nós não fazemos isso aí na segunda parte, então as nossas emanações são projetadas aí. Dessa forma, né, o Aulus está nos dizendo que nós deixamos vestígios espirituais por onde passamos. E esses vestígios, eles podem ser percebidos por espíritos de quê? De acordo com quê? De acordo com as nossas... de acordo com as possibilidades evolutivas desses espíritos, né? Eles, na verdade, podem perceber, de acordo com... Quanto mais vulgares, materiais, né, são as nossas emanações, maior número de espíritos, mais terra a terra, né? Ora, em se falando de encarnados, os médios que têm a faculdade dessa leitura também percebem. Então, tem pessoas que, de posse de determinado objeto, conseguem captar características de fatos, de momentos e até mesmo dos donos, né? Tem um caso muito interessante, né? Hoje não se chama mais psicometria, né? Hoje se chama percepção extrasensorial, né? Lá, quem cunhou esse termo foi na década de 80 ali, viveu até 80, me parece, Joseph Banks Heine, que considerado o pai da parapsicologia, né? E ele, obviamente, que esse termo psicometria já foi cunhado em meados do século XIX, 1842 especificamente, com um fisiologista americano lá, Buchner, Joseph Buchner, né? E essa palavra veio que se tornou percepção extrasensorial, que para nós, ainda muitos de nós espíritas chamamos de mediunidade de psicometria, que é essa capacidade, né? Ou seja, para nós espíritas, o que é a mediunidade de psicometria? É a faculdade mediúnica onde o médium, em contato com objetos, né, com pessoas, em determinados lugares, né, são capazes de perceber acontecimentos passados e os descreve com precisão. Isso não é uma coisa assim raríssima, não. Nós temos médiuns que
entram em determinado lugar e conseguem ver cenas. Ó, eu vou lembrar algumas aí que são clássicas para nós, né? Várias obras espíritas trazem isso, né? Eu vou começar, por exemplo, a gente vai começar se lembrando com o Ernesto Bozano, né? Ele fazia isso muito bem, né? A obra do Bozano tinha. Tem o Chico era médico de psicometria. Aliás, eu gostaria até de saber, quem já fez a pesquisa, qual é a mediunidade que o Chico não tinha, né? Ele tinha. O que era isso? O Chico está lá num livro, quem quiser ver, chama Mandato de Amor. Foi publicado pela União Espírita Mineira, e lá tem uma série de depoimentos de pessoas que conviveram com o Chico. E dizia que o Chico, a mediunidade psicométrica do Chico, permitiu o Chico, por exemplo, ler uma carta sem abrir o envelope, né? Ele lia, ele sabia do teor da carta sem precisar abrir o envelope, né? Então, tá lá. A própria Ivone Pereira, né? Se você tem um livro Devassando o Invisível, né? Ela registra isso, ela fala sobre essa faculdade que ela tinha, né? Muito se confunde, a Mariana não está aí hoje, né? Mas muito não está aí no grupo, né? A Mariana, Célia, não, né? Não. Muito se confunde com aqueles processos sonambúlicos, né? Em que sai, vai ver. Não, é uma faculdade mesmo, como o André viu aquela massa, aquele dia do médio de detectar, né? Eu não lembro, mas a Célia também, não sei se isso já passou, mas a Célia também ia a determinados lugares nessa linha, e era apavorante. Eu me lembro uma vez, nós estávamos em Tiradentes, lembra? Foi o pessoal da nossa cidade, nós fomos juntos, e que teve um lugar lá especificamente, na estrada, não era nem na cidade, que tinha, nós paramos, porque tinha uns aglomerados de pedra, né? Com umas cavernas, eu lembro, a gente foi ver, e depois você até nos fez alguns relatos, eu me lembro, se eu não estou enganado, não foi isso? Isso. Aí o Vinícius também Azeitona. na fazenda lá em Santa Rita. Isso, lá dos pais do Vandinho, sim, sim. O Vinícius chegou aí, Siqueira, o Azeitona estava, inclusive, aí. Bom, a Ivone Pereira, ela chama essa faculdade de estranha e bela, mas ainda pouco estudada. Ela diz lá no livro Devassando o Invisível, né? Porque ela vai assim ao extremo de permitir o médium, diz a Ivone, de sentir, de escrever impressões de pequenos animais, de vegetais, até de matéria inanimada. Olha que coisa interessante, né? A gente vai ver a Ivone, então, ela era uma médium de psicometria, né? E que isso permitiu com que ela escrevesse uma série de obras aí, né? Ela assistia cenas, né? Enfim, né? Ambientes do século XVIII, né? Se pegar lá o Drama da Bretanha, né? Que é uma das obras da Ivone lá da trilogia lá, né? Que é um romance mediúnico, né? Que a Ivone recebeu inicialmente pelo Roberto de Canalheiras, né? E anos mais tarde o Charles deu uma, né? Incorporou, colocou fundamentos espirituais ali, né, de espiritismo, de cristãos e tal, porque era um relato apenas de um suicida, enfim, e ele vai relatar no Drama da Bretanha, não quero dar spoiler aqui, mas ele retrata lá o quê? A história da Andréia, né, que dá fim na sua vida se precipitando no mar, né, e a Ivone, ela fala aqui mesmo escrevendo, porque ela era, né, a Andréia, estava muito nela também, mas ela, o próprio espírito Charles, ao escrever, ele pela ação da vontade, obviamente, dele, ele presenciou essas cenas, né? Ou seja, a psicosfera ambiente se torna, né, como se tivesse registrado um livro de história, né? Bom, enfim. E a Ivone era, né? E em Atos dos Apóstolos, só para terminar, vai ficar uma última pergunta, aí na outra quinta, se for, fala e dá para continuar, só para terminar, em Atos dos Apóstolos tem uma interessante caso de psicometria lá, tá? 21 a 25, lá vocês vão ver a narração de um profeta, o Ágabo, né? Que era um médium, né? Ele foi um fiel seguidor do Cristo. Ele chegou lá na Judéia e quando ele
Esse livro aí que colocaram é importante, né? E ele estando com os seguidores do Cristo lá, ele pega uma cinta, né, que pertencia a Paulo, né, e amarra as suas mãos e os pés, e ele diz assim, ó, o Espírito me diz aqui, né, que assim, dessa forma, vai estar ligado os judeus em Jerusalém, e o varão de quem é esta cinta, ele se referia a Paulo, né, Paulo de Tarso, o entregarão nas mãos dos gentios. Aquilo parecia que era uma profecia, e na verdade ele estava enxergando um acontecimento realmente até, e nesse caso até futuro, porque o Paulo, insistiram com o Paulo para não ir a Jerusalém, e o Paulo teimou e foi, né? O que aconteceu? Foi aprisionado e exatamente, né? O apóstolo Lísias lá, é importante ler, né? Sem dúvida alguma, o Paulo foi interrogado, preso, e aconteceu exatamente isso, né, pelos gentios lá. Ok? Então, a psicometria é fascinante aí, e realmente, ou seja, respondendo diretamente, a Silvana vai ficar brava comigo porque eu vou falar, né? Porque tem o pessoal que faz o brechó lá do centro, que é importantíssimo como fonte de renda para a área social e tal. Mas muitas das vezes comprar roupa em brechó não é muito fácil. Você ganha de presente os fluidos do ex-dono ali. Tem pessoas que não conseguem vestir a roupa, coça, tem uma série de reações fisiológicas aí, se sentem mal, né? Tem pessoas que não podem ir a museu, né? Então, essa é uma característica da psicometria. Então, agora, da porta não abrir, eu não saberia, Luciana, especificamente, mas os objetos, sim, concentram as nossas energias. Desculpa, Célia, extrapolei, e fica a última pergunta aí, que é, quando a gente pede perdão, necessariamente a gente tem que estar arrependido? Essa é uma pergunta também muito legal, que permite aí dar uma viajada aí na doutrina espírita. Peço desculpas aí por ter extrapolado. Então, na próxima reunião fica essa pergunta, e é bom que vai sobrar tempo, podem chegar outras. O Pedro parece que queria falar alguma coisa, eu quero saber se ele pode deixar para a próxima reunião. Só não pode esquecer. Anota aí, por favor. Porque o Edson está doido para fazer uma prece da Sagrada Mãe de Cristo para nós, para nos ligarmos numa sintonia